E hoje, em mais um vídeo da nossa série sobre imposto de renda, a gente vai falar sobre as novidades na declaração anual de imposto de renda para 2023. Vamos lá que tem muita coisa que pode te interessar. Olá, meu nome é Vitor Ramos e eu sou sócio do escritório de advocacia que dá nome a esse canal, inclusive o sócio responsável pela área tributária, ou seja, de impostos. E é por isso que eu sou também o responsável por essa playlist aqui, em que a gente tem vários vídeos falando tudo sobre imposto de renda. Tanto coisas pontuais e anuais como esse aqui, novidades para 2023, como coisas que vão valer aí por muito tempo ainda. E eu recomendo inclusive alguns vídeos específicos e muito vistos, por sinal, como declarar imóveis de imposto de renda, que tem muita dica interessante neste vídeo, mas também todos os outros. Eu recomendo que você maratone se você faz sua declaração de imposto de renda, ou pelo menos pince ali aqueles que você tem dúvida. E claro, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, as novidades, não só sobre imposto de renda, como tudo que a gente fala aqui nesse canal, que envolve benefícios previdenciários, direito em Portugal, que a gente também tem filial e atuação lá em Portugal. E um dos quadros mais famosos aqui do canal, que é o Juridiquês, onde a gente simplifica todas aquelas expressões super cheias de juridiquês e que muita gente que é leiga ou até estudante de direito não entende. A gente simplifica e eu posso te dizer que a gente está tendo sucesso nessa simplificação, porque os comentários que a gente recebe em cada um desses vídeos, inclusive muito obrigado por deixar nesses comentários, mostram que realmente a gente está ajudando as pessoas a entender um pouco melhor o direito de forma simples, como ele deveria ser. Mas seguindo com as novidades do imposto de renda de 2023, eu vou começar por uma que é um dos nossos últimos vídeos aqui, que é sobre a declaração pré-preenchida. Esse ano, além da declaração pré-preenchida já ser permitida para todos que tenha conta gov.br ouro e prata, eu explico isso nesse vídeo, ela também te dá prioridade no recebimento da sua restituição. Ou seja, se ao declarar você vê lá que você vai receber dinheiro de volta da Receita Federal, se você tiver feito a opção pela pré-preenchida, você vai ter prioridade no recebimento desses valores. Claro, essa prioridade e todas as demais que eu vou falar aqui não superam aquelas prioridades por lei, por exemplo, em relação à idade. Então, a sua prioridade é, digamos assim, de um segundo escalão, mas ainda assim é uma prioridade. E por falar nisso, outra coisa que vai te dar prioridade é você optar por essa restituição ser feita via Pix, chave CPF, porque é a única que a Receita Federal aceita. Mas a dica que eu dou aqui é a seguinte: acho que todo mundo vai acabar optando por receber pelo Pix. Além de ser mais fácil, quase todo mundo hoje em dia tem Pix e você ainda tem o benefício da prioridade. Então eu recomendo que, se for possível para você, além de optar pelo Pix, opte pela declaração pré-preenchida, porque na fila de prioridades você terá duas prioridades e aí pode realmente estar acima ali, tá no topo da fila, depois, claro, dos prioridades por lei. Outra novidade diz respeito àquelas pessoas que recebem pensão alimentícia. Agora, tanto no programa de declaração, como na declaração online ou por aplicativo de celular, o recebimento de pensão vai para onde ele já deveria estar, que é no rendimentos isentos e não tributáveis. Inclusive, no escritório nós temos ações movidas por pessoas que recebem pensão alimentícia e que eram tributadas, seja por um erro delas na declaração, por desconhecimento, seja porque a Receita Federal cobrou equivocadamente, e é um rendimento isento. Então ele passa agora a ficar com muita clareza de que é isento, porque ele passa a ter que ser declarado na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Isso é uma boa novidade aí para quem recebe pensão alimentícia. Além disso, quem faz negociações em bolsa de valores agora precisará colocar um código de negociação nos campos em que vai fazer essas declarações. É uma outra novidade. E são basicamente essas as novidades da declaração de imposto de renda. Mas, para finalizar, a gente vai responder a outra pergunta do título desse vídeo, que é: quem precisa declarar imposto de renda em 2023? E, inclusive, eu vou começar com uma informação bem importante, né? Um chamariz, digamos assim, um pedido de atenção de vocês, porque foi divulgado na mídia que o governo atualizou a tabela do imposto de renda, ou seja, aumentou o nível de rendimentos que permanece na isenção de R$ 1.900 e poucos reais, vou colocar a tabela aqui, a tabela atual, para R$ 2.640. Isso é verdade, mas é aplicado só para 2024, que é a declaração referente a esse ano de 2023. A declaração que você vai fazer agora é referente ao ano de 2022 e não está abarcado, não está sob essa proteção aí, sob essa
novidade do aumento do nível de isenção. Ou seja, se você recebe R$ 2.500, para o ano que vem você pode se considerar isento de imposto de renda e até, a depender dos outros requisitos que eu vou falar já já, se considerar isento de ter que fazer a declaração do imposto de renda. Este ano, se você ganha, nesse exemplo, os R$ 2.500, ou se você ganhou no ano passado, na verdade, os R$ 2.500, você não é isento de imposto de renda. Então, deixando isso claro, vamos lá, passo a passo, quem precisa declarar imposto de renda. Em primeiro lugar, aquele cidadão que recebeu igual ou mais do que R$ 28.559,70, o que dá mais ou menos aí R$ 2.380 por mês. Se você recebeu isso em um ano, você precisa declarar imposto de renda, você precisa enviar essa declaração. Ah, mas quase todos os meses eu recebi menos do que 2.380. Não interessa, o que interessa é a renda anual. Se você passou o ano inteiro recebendo um salário mínimo e em dezembro você recebeu um valor suficiente para superar esses R$ 28.559,70, nem que seja no dia 31 de dezembro você recebeu essa renda, você vai precisar declarar imposto de renda. O que não significa, gente, como eu já falei em vários vídeos aqui da playlist, que você vai pagar imposto de renda. Uma coisa é você ter a obrigação de enviar a declaração, a outra é de pagar. Muitas vezes você tem a obrigação de enviar essa declaração e isso lhe é benéfico, porque você vai ver que quando você preencher do jeito que você tem que preencher lá, botar todos os dados, você tem dinheiro a receber de volta da Receita Federal. Às vezes não, às vezes você vai ter que pagar, mas às vezes você tem dinheiro a receber de volta. E se você fica correndo da responsabilidade de enviar, às vezes você está perdendo dinheiro. E para algumas pessoas não se perde dinheiro, não se perde pouco dinheiro não. Às vezes dá mais de R$ 1.000, dá R$500, depende de tudo, da realidade de cada um, da remuneração que cada um recebe, etc. Mas não fique com medo de enviar a declaração. Uma observação importante é que essa renda que eu falei de R$ 28.559,70 não precisa ser só de salário. Pelo contrário, ela pode ser de qualquer coisa. Então, se você receber um salário mínimo por mês, que não vai chegar nesse valor no final do ano, mas você receber um aluguel, você também recebeu uma aposentadoria, ou você fez algum trabalho eventual que também recebeu uma renda que você deve declarar e que vai ser tributada, e aí superou esses 28.600 basicamente, você tem que declarar. Então não é só de salário. Atenção para somar todas as suas rendas e ver se superou R$ 28.559,70 ao final de 31 de dezembro de 2022. Isso se você recebeu rendimentos tributáveis. Se você recebeu rendimentos não tributáveis ou isentos, ou tributáveis exclusivamente na fonte, vou dar alguns exemplos. Isento, uma indenização, por exemplo, tributado exclusivamente na fonte, você tem dinheiro investido ali no fundo de investimento no seu banco, que te gerou uma renda que você não precisa efetuar o recolhimento daquele tributo, porque o próprio banco, de meses em meses, tira do seu bolo ali que está investido um pedaço e paga o imposto. Isso é tributado exclusivamente na fonte. Então, se você teve esse tipo de rendimento em valor superior a 40 mil no ano, você também precisa declarar. Outro motivo que te leva a declarar: se você teve ganho de capital em qualquer mês do ano, qualquer período do ano, qualquer vez do ano, na alienação de bens ou direitos, você tem que declarar. Aqui com uma ressalva: essa alienação de bens ou direitos tem que ter sido em valor que leva você a ter que recolher o imposto. Um exemplo: se você compra e vende ações na bolsa e vende ações na bolsa em um determinado mês em valor até R$20 mil, independente do lucro que você teve nessa venda, que pode ser o lucro que for, obviamente não vai ser superior a R$20 mil, já que é o limite, né, de venda, você não precisa recolher imposto, consequentemente você não entra nessa necessidade de fazer a declaração por ter tido algum ganho de capital. Agora, se você vende acima desse valor, você passa a ter a obrigação de, no mês subsequente dessa sua operação ali na bolsa, você recolher o imposto e aí, consequentemente, no ano seguinte, agora em 2023, referente a 2022, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. Essa parte é um pouco mais confusa, se não ficou claro, deixa nos comentários que a gente responde. Outra coisa importante: se você não teve nenhuma renda, nem tributável, nem não tributável, nem operou em bolsa, nem comprou e vendeu nenhum bem que teve lucro, nada disso, mas você tem em seu nome registrado bens e direitos em valor igual ou superior a R$300 mil, você também tem que enviar sua declaração. Um exemplo: você tem um terreno registrado no seu nome, não tem nada nesse terreno, a terra nua que chama, né? Você nem mexe nesse terreno, mas ele vale mais do que R$300 mil, você precisa enviar sua declaração de imposto de renda. Ah, o meu terreno vale só 100 mil, mas eu tenho 3, no total dá 300 mil, você precisa enviar sua declaração de imposto de renda. Mas eu repito o que eu já falei antes, isso não significa que você vai ter que pagar nenhum imposto.
A Receita Federal simplesmente quer acompanhar o que vai acontecer ao longo do tempo com esse terreno. Ou seja, ela quer saber que você tem esse terreno, porque no dia que você vender esse terreno, aí sim ela vai ver se você teve ganho de capital para cobrar ou não o imposto sobre isso. Além disso, quem comprou e vendeu ações, independente de lucro, independente de qualquer outra coisa, independente de ter que pagar imposto, em valor superior a 40 mil ao longo do ano passado, tem que declarar. E quem tem atividade rural e faturou mais do que 142 mil e alguma coisa, vou deixar aqui escrito, também tem que declarar o imposto de renda. Então essas são as condições que te levam a ter que enviar sua declaração à Receita Federal. Qualquer dúvida, como eu falei, deixa aí nos comentários. E agora clica aqui para você acompanhar toda a playlist de imposto de renda e não cometer nenhum erro. Qualquer dúvida, nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.